para que possamos alcançar a audiência, né? Uma melhor audiência, melhor compartilhamento desse conteúdo, que é um conteúdo muito simples, mas é um conteúdo muito importante, né? Que são as narrativas musicais, onde nós acreditamos que a partir dela e com elas possamos ter uma qualidade de vida ou ter melhorada em alguma medida ou de alguma forma a qualidade de vida, né? Pois a música está presente em muitos momentos de nossas vidas, e assim nós cremos que, assim, se nós pudermos entender entender ou discutir melhor as maneiras ou as possibilidades de entendimento que a música proporciona ou pode participar de nossas vidas, então assim nós poderemos, talvez, eu creio que nós poderemos ter uma qualidade melhor, né, de vida através dessa música. Então, vamos aqui. Então, já enviei alguns aviões e não mandei para todos os contatos, mas mandei para alguns. Vamos esperar aqui, já estou online. Pessoal, boa tarde a todos que está aí. O Jânio, boa tarde, Jânio. TT Xavier, um abraço, meu irmão. Como estás? Nosso convidado também já está aqui online, conectado com a gente. Isso. Então, eu vou enviar aqui convite para você, meu irmão. Só um minuto. Deu o convite aí, vamos esperar o convidado entrar para que a gente possa bater esse papo aqui. Bacana. Como mais um episódio. Boa tarde, meu irmão Maestro. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo legal aí o áudio? Tô ouvindo bem. Tá, tô te ouvindo também. Então, maravilha. Vamos trazer um pouquinho aqui, porque eu estava dando mais uma carguinha no celular, mas eu sei que ele ia aguentar. Mas então é isso aí. Vamos começar. Boa tarde, Jane, aí, o pessoal que está conectado com a gente. Um enorme prazer, uma satisfação enorme recebê-los todos aqui, pois assim podemos alcançar mais pessoas, né? Então vou me apresentar aqui, depois passo a palavra para o nosso convidado se apresentar. Boa tarde a todos, eu sou Jonas Camelo, idealizador desse humilde projeto onde a gente traz esse tipo do pensamento ao nascimento musical, comunicação das diferentes narrativas, que nada mais é do que essas palavras organizadas assim, meio eruditamente, mas nada mais querendo dizer que ao alcance, as narrativas musicais podem vir de quaisquer pessoas e para qualquer pessoa. Então, ou seja, qualquer pessoa pode construir se ainda não tem sua narrativa construída, né? Então, esse é um projeto que a gente pode dialogar com vários narradores, né? Sobre suas narrativas, seu ponto de vista, mas suas atuações, mas também com um simples ouvinte de música, não só com profissionais da música, mas com um ouvinte com a sua percepção musical, né? E assim a gente pode compartilhar essas narrativas, essa live, esse vídeo, né, para mais pessoas, né, por outras plataformas, onde pode ajudar as pessoas a construir sua narrativa ou até encorajá-las a discutir, colocar em questão, num diálogo, né? Porque isso é muito legal, porque às vezes a gente, vamos assim dizer, a gente não imagina, pensando do ponto de vista da gente, pessoa, mas também do ponto de vista de alguma pessoa que, porventura, na minha cabeça, pode ser comum, uma pessoa que não é da prática musical, por exemplo, e ela, às vezes, ela pode ter algumas pequenas dúvidas, não só do aspecto técnico musical, mas, sobretudo, da possibilidade, das possibilidades que a música pode ajudá-la do ponto de vista emocional, psicológico, vários pontos de vista, né? Então, assim, eu penso e acredito que com esse compartilhamento desses conteúdos, dessas narrativas, por diversos narradores aqui, a gente pode conectar pessoas.
Então, um forte abraço a todos, obrigado pela audiência. Eu passo a palavra aqui para o meu convidado, o maestro Rômulo Benício, onde ele vai se apresentar e falar mais de si. Boa tarde, maestro. Boa tarde a todos, boa tarde a aqueles que vão assistir com a gente, os que vão ver depois essa live. Meu nome é Rômulo Benício Barbosa, eu sou músico da Polícia Militar do Distrito Federal, mas hoje estou, né, na banda da PM, mas a minha vida musical ela não iniciou ali, ela iniciou na igreja. Né? Eu aprendi música na igreja, eu comecei a tocar música na igreja, e a partir daí eu desenvolvi um sonho, que era tocar em uma banda militar. E isso acabou acontecendo em 2002, quando eu passei no concurso para cabo músico, né? E segui uma carreira no âmbito na corporação, né? E hoje eu estou na função de regente, né? É uma função que tem maiores responsabilidades, mas ela nada mais é do que uma continuação do processo de sonhos e objetivos do que eu idealizei. Em 2003, eu toco oboé e toco saxofone, né? Eu iniciei meus estudos musicais, como eu falei, na igreja, aprendendo com saxofone. Depois eu fui para a escola de música, estudei um bom tempo com oboé e ingressei na Universidade de Brasília para o curso de regência musical, né? Trabalhei muito no curso na área de coral, regência orquestral, composição, arranjos, né? Fiz de várias coisas. E depois disso, né, eu concluí o curso em 2010 e venho exercendo a função tanto na igreja quanto na caserna, né? E às vezes em alguns eventos particulares, algumas aulas particulares, em alguns outros momentos. Resumindo, é basicamente isso, né? Alguns cursos, né, na área também, mas é isso que a gente vai encarando, né, na vida profissional. Maravilha, muito bom. Eu que já o conheço, né, pessoal? Já conheço desde o seu início, pois quando ele falou aí, o maestro Romo, quando entrou na polícia, lá na banda, eu já estava lá. Então, assim, nós somos contemporâneos desse curso, né, onde nos qualificou a entrar para o quadro da banda, né? Então, para que as pessoas que não nos conhecem e conectem a nossa história, né? Nós somos contemporâneos lá da nossa história da música. Então, o Romulo é um cara que tem uma história musical, para mim, muito incrível, que, assim, não sabia que ele tinha essa conexão toda, né? Então, assim, pô, eu pensei que fosse algo só, assim, como eu imagino que de outras pessoas, que às vezes fazem um curso de música, uma coisa, por exemplo, faz uma graduação, uma pós, algo, mas fica ali e tal, às vezes, vamos dizer assim, por vaidade, né? E aí eu descobri que não, ele é um cara muito atuante, realmente muito mais do que eu imaginava, né? E é isso aí, então boa tarde a todos, uma história incrível a sua, Romulo, parabéns. Então vamos começar aqui, dá só um aviso ao pessoal que se porventura eles quiserem fazer alguma pergunta, que eles possam deixar ali para os 10 minutinhos finais, que aí a gente já, né, pode ser que até que você responda ao longo da live alguma pergunta e seja desnecessário. E caso não responda, né, não esclareça a dúvida que eles possam ter, ao final, quem sabe, né? Então, pessoal, ao final aí, os 10 minutinhos, né? Vocês podem, se tiver alguma pergunta para nós, né, especialmente nosso convidado, pode deixar para os 10 minutos finais. E eu vou logo começar aqui, então, a minha curiosidade, querer saber um pouco mais da história do nosso convidado, maestro Romulo, que é o seguinte, maestro, como você se identifica melhor através das suas narrativas musicais, né? Assim, como você se identifica hoje, né? Assim, porque eu sei que essa pergunta eu criei agora, acabei de criar, até trazer um pouco, por quê? Porque eu vi que eu percebi que você tem muito participou de vários contextos musicais, como eu falei, e participou mais do que eu imaginava, que eu sabia, então por isso que eu criei essa pergunta, que é tipo assim, com tantos contextos que você participou, pode ser que, assim, claro que algum ou outro você se identifica melhor, se dá melhor, as pessoas se conectam mais num ou no outro e tal, mas assim,
Nesse aspecto é a pergunta, né? Assim, qual que você vê que tem mais conexão com pessoas, mas também aproveitamento. A partir dessas conexões, né? Aproveitamento. Tipo assim, as pessoas entendem que a música, ela por essas práticas, né? Desses contextos, todos que você participou, participa, que você vê que as pessoas conseguem compreender naturalmente, assim, independente de elas serem musicistas, né? Então, assim, essa é a pergunta, pode ficar à vontade aí. Eu me identifico em duas áreas, né? A primeira é a prática em si, né? O palco, né? O palco, regência, principalmente na parte da regência, tanto ela com relação a coral, quanto tanto com relação à orquestra, né? Para mim é onde eu me realizo, né? Como músico, é o palco, né? É eu estar ali me apresentando, é eu estar ali fazendo aquilo que eu me programei, aquilo que eu estudei para fazer. O outro ponto que eu gosto e tenho até dado um certo tempo, que é a questão educacional, né? Eu gosto de ministrar aula de instrumentos, eu tive participação em formação de vários alunos, né? Em alguns grupos musicais eu estive presente, né? Como eu ajudei a criar a banda do Colégio Militar Tiradentes, ajudei a criar uma orquestra numa igreja Assembleia de Deus, né, no Recanto das Emas. Eu participei de um projeto social em Ceilândia, onde a gente formava músicos também. Então, assim, é uma outra vertente que me agrada muito, essa questão de ministrar aula, principalmente na parte de formação de banda, né, que é um conteúdo que não é tão simples de fazer, porque o professor de música que se interessa a participar e formar uma banda, ele precisa necessariamente desenvolver algum conhecimento em todos os instrumentos musicais, né? Tanto na parte dos metais, quanto na parte das madeiras, até mesmo na parte das cordas. Então, assim, exige do professor que ele tenha algum conhecimento nessa área, né? Então, assim, como eu falei, os meus instrumentos, meu carro-chefe é o saxofone e o oboé, mas eu tenho um conhecimento até razoável no teclado, de harmonia, um pouco no violão, né? Eu sei tocar flauta, eu sei tocar clarineta, não com o mesmo nível técnico do oboé e do saxofone, né? Todos com um nível técnico bem abaixo, mas eu consigo fazer um aluno que não sabe nada chegar até um certo nível. Quando chega a esse certo nível, até antes disso eu já falo, olha, você precisa arrumar um outro professor. Às vezes, normalmente, eu até indico um outro professor para que ele possa continuar o seu aperfeiçoamento musical. Mas, como eu falei no primeiro o primeiro ponto que me agrada, que é o palco, né? Os ensaios também, eu acho muito gratificante o processo, porque o palco é o produto final, mas do processo até chegar lá, os ensaios, né, a passagem, né, a parte musical, a ênfase dos detalhes, né, com característica de, por exemplo, crescendo, diminuindo, uma frase mais forte. E, assim, são várias situações que permitem a gente crescer durante o processo da produção do evento, né? E o evento em si é a consequência de todo o processo que aconteceu ali. É mais ou menos nesse sentido que eu falo assim, eu me realizo profissionalmente. Tem outras questões que eu também gosto muito. Eu gosto muito de estudar harmonia, de estudar arranjo, de ler sobre orquestração, sobre combinação de instrumentos, né? De conhecer sobre programas musicais de edição, programas musicais de captação sonora. Então, assim, o universo musical, né, de conhecimento, ele é muito amplo. Ele não tem assim, eu vou aprender. Assim, a pessoa pode optar em aprender apenas um instrumento e desenvolver muito bem nele, está tudo certo.
Tá tudo muito bem com relação a isso. Mas eu optei em até não ser um técnico muito bom num determinado instrumento, para que tenha um conhecimento amplo de tudo, para que isso possa desenvolver musicalmente na área que eu escolhi, né? E até um outro ponto, que como regente, talvez seria interessante que eu me dedicasse mais a aprender sobre outras coisas na área musical. Eu até tenho tentado fazer isso, porque os outros conhecimentos também implicam, também ajudam a crescer na área musical, né? Essa é a questão do pensamento musical, como você tem o seu projeto, né? Do pensamento eu perdi do pensamento ao do nascimento. pensamento ao nascimento, né? Até porque Então é algo nesse... Fazer um parênteses, assim, só para te interromper, desculpa, mas assim, justamente assim, porque é uma coisa que veio como insight e assim, eu ainda não, tipo, conceituei essa ideia e tal, mas assim, cada participante que eu convido e fala alguma coisa me ajuda a absorver mais do ponto de vista deles a essa ideia, que é tipo assim, pegando de qualquer gancho, a pessoa pode pensar qualquer coisa relacionada à música, e isso já vale, porque a partir das suas concepções já começa dali, entendeu? Valeu, pode Perfeito. complementar. Obrigado. Não, mas eu já tinha terminado isso mesmo, eu só havia esquecido, né? Porque você falou do pensamento ao nascimento musical, né? E de uma certa forma é o processo de criação, o processo do fazer musical que eu venho adquirindo e venho fazendo ao longo dos anos. Isso, não, obrigado pelas suas respostas aí. E assim, eu até lembrei de uma outra que, assim, eu sei que você já respondeu, mas só para complementar. Por que eu estou insistindo um pouco nisso? Porque eu também, como educador musical, e acompanho, assim, em alguma medida, alguma literatura, né, acerca da música no geral, especialmente da educação, e a gente sabe que não só a educação como um todo, é que as didáticas, as psicologias educacionais, tais, né, a forma, não necessariamente é aquele músico que é o músico de ponta, vamos dizer assim, o solista de orquestra, primeiro naipe, primeiro estande e tal, que a gente sabe que isso é da literatura, há estudos que falam isso, né, pelo tempo, que não necessariamente ele vai ser assim, o melhor professor. Também não quer dizer que ele não será um professor bom, mas assim, não é regra. Então, da mesma forma, às vezes o educador musical, como eu me sinto, que sei que não sou um bom músico, intérprete, mas assim, porque eu escolhi essa bandeira, vamos dizer, esse lado da educação, que também eu comungo um pouco da sua fala, que você falou, de tentar entender um pouco de cada coisa, né, para tentar dar esse start, assim, ou motivar as pessoas a essas aprendizagens, vamos assim dizer. Isso faz parte das ciências educacionais, vamos assim dizer, né? E nesse sentido, como educador musical, eu vejo assim, como você falou, da sua experiência, do seu nicho, da sua atuação e tal, eu pergunto, por exemplo, que aí eu estou imaginando assim dois contextos. Normalmente o contexto de músicos, né? Assim, como a gente fala assim, músicos que de alguma forma estão aprendendo ou já sabem, são profissionais e tal, vários níveis, ou até pessoas que estão começando, mas que já colocaram em sua cabeça assim que querem participar. Eu imagino quando você convida alguém numa igreja, num contexto, tal, vamos fazer um grupo aqui, para ensaiar umas músicas e tal. Então, imagine que na cabeça dessas pessoas elas estão indo já com essa ideia de música. Eu não sei muito, mas eu vou lá para aprender e assim vai. Mas, por exemplo, então, só para te melhorar a minha fala aqui, para não ficar tão prolixo, é o seguinte: esse é um nicho que eu estou identificando assim como pessoas musicistas que vai participar de um contexto para orquestra, banda, que seja coral, mas vão como músico, ou aquele contexto, por exemplo, nitidamente educacional, que a gente poderia imaginar que seria tipo quase 100%, ou a maioria delas, das pessoas que ali estão, elas são iniciantes, assim, ou não começaram, elas querem começar. E aí, nesses dois públicos, por exemplo, a pergunta é a seguinte: aquela mesma pergunta que eu fiz anterior, eu estou te repetindo nesses dois nichos. Quais você acha que, assim, na sua opinião, claro que isso é relativo a cada contexto, cada pessoa e tal, mas, assim, quais que você acha que mais as pessoas sintam assim, que permaneçam, né, vamos dizer assim, das sustentabilidades musicais delas, né? Tipo assim, seja o músico de alguma medida nesse contexto musical de banda, orquestra,
tocando ou cantando num coro, assim, já com a coisa ensaiada, ou esse pessoal que está iniciando, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu trabalhei muito, assim, esse contexto de educação para iniciantes, né? E eu, assim, eu até digo que qualquer um poderia chutar uma resposta que esse público seria o público que eu creio que, em quase todos os contextos, esse público do iniciantes, seria o público que seria mais, vamos assim dizer, mais fácil de desistir, né, de levar a música de alguma medida, de permanecer, seria mais difícil permanecer, então seria mais fácil ele desistir, não sei. Então essa é a pergunta que eu te faço, assim, qual a medida que você acha, assim, que você poderia trazer de um contexto que você atuou, assim, desse pessoal que é mais, que não sabia nada e de alguma forma foi para aprender, de experiência desse pessoal que permaneceram, ou seja, que o outro a gente sabe que é mais fácil permanecer, né? Outros contextos musicais, sejam instrumentistas ou coristas, mas esse que é estritamente educacional, né? Assim, gostaria que você falasse assim, das facilidades e das dificuldades que você encontrou nesse público, entendeu? Assim, não sei se foi claro. É, a tua definição foi bem extensa. Eu vou tentar falar basicamente do que eu entendi. Eu vejo da seguinte forma: a pessoa que se interessa para conhecer a música em qualquer aspecto, né, todas elas, por mais que seja aquela que começou e com uma semana, um mês, 2 meses foi lá e desistiu, ou aquela que prosseguiu e conseguiu alcançar alguma coisa, que conseguiu alcançar algum objetivo, tocou minimamente algum instrumento, ou participou de algum evento. Eu vejo da seguinte forma: a música, ela não é exclusivamente um dom para aqueles que eu nasci porque eu tenho o dom de tocar, eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Eu falo que é o trabalho, né? E a partir do prazer que esse trabalho vai trazer para essa pessoa, vai fazer com que ela persista ou desista, né? Às vezes, esse desenvolvimento, eu vejo mais que ela é uma questão intrínseca da pessoa, né? Que ela fala assim, não, ela sente a necessidade, o prazer de querer aprender, de querer evoluir, esse é o ponto, é a pessoa, é o querer da pessoa. Eu falei a respeito da minha experiência, mas assim, eu digo que o meu querer sobre o conhecimento musical, ele vem há muito tempo. Por exemplo, quando eu tinha, por várias pessoas eu já contei essa história, mas além do querer, existe uma questão de fé. Existe uma questão de acreditar naquilo que eu sonhei. Por volta de mais ou menos uns 15 anos, eu já estou com 40, eu já tocava saxofone, né? E eu escrevi numa agenda que eu usava na minha casa alguns sonhos, alguns propósitos. E nesses sonhos, eu coloquei que eu queria ser um servidor público, eu queria entrar na faculdade e fazer o curso de regência e me formar até os 30 anos. Eu gostaria de casar, de construir uma família e ter pelo menos um filho. Eu escrevi e depois eu apaguei isso aí, mas eu tive isso como um ato de fé. E, obviamente, eu cresci no meu desenvolvimento musical, mas em 99 eu passei no concurso público para combatente na Polícia Militar, não era para músico, né? Porém, quando foi em 2002, teve o concurso interno e eu passei nesse concurso. Já no ano seguinte eu ingressei na faculdade, né, para fazer o curso que eu sonhei fazer. E nesse mesmo ano, 2003, eu me casei, minha filha nasceu em 2005, e 2010, com exatamente 30 anos, eu estava me graduando em regência musical na faculdade. Então, assim, dentro desse processo, eu vi vários
vários colegas, principalmente na UNB, depois que você está lá no curso de formação, você vê cada um deles com seus projetos, os seus sonhos, né? E você fica muito feliz quando você conhece e vê que um colega seu está tocando numa orquestra no México, está tocando numa orquestra em Porto Alegre, está tocando na orquestra de Brasília, né? Sendo professor da escola de música, ou mesmo a pessoa fez a graduação, fez o mestrado, se tornou professor na universidade. Então, assim, são situações que, quando você pega, por exemplo, na formação de um grupo musical, você vê que tem uns alunos que têm mais aptidão e outros não. Mas não quer dizer que esses que têm menos aptidão não vão conseguir chegar lá. Basta que eles mesmos se motivem a isso. E, às vezes, uma motivação externa também é importante, mas o principal é o que a pessoa tem por objetivo, né? Porque se qualquer uma outra pessoa falar qualquer outra coisa para mim, né, vai entrar no ouvido e sair no outro, porque o meu projeto, o meu propósito na área musical, ele é bem claro, ele é bem nítido. A minha aptidão, a minha vocação, a minha vontade, ela funciona para essas duas coisas, como eu falei, para a educação e para o palco, Então, assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né, Respondeu. que ela foi bem grande, mas, assim, pelo que eu entendi, era mais ou menos isso que você gostaria que eu te desse como resposta, alguma coisa nesse sentido. E é isso. Quando a motivação é interna, né? Os outros podem até ajudar a dar uma elevada, mas o estudo da música ele é individual. Ele é sentar no seu quarto, pegar o instrumento e repetir diversas vezes. O início, inclusive, é muito chato, né? Às vezes você não tem uma qualidade de som que você gostaria, você não consegue desenvolver a música como você queria que desenvolvesse, você não consegue tocar certas notas, ou o seu som não tem a qualidade, né? Mas, assim, a gente precisa de parâmetros, né? Quem está estudando, quem está desenvolvendo musicalmente, você precisa de ter por exemplo, eu falo por mim nesse ponto. Quando eu estudava saxofone, tinha um grupo americano, tinha um saxofonista lá, esqueci o nome dele agora, mas é do Integrity Music, Hosanna Music. E o saxofonista lá, tenorista, esqueci o nome dele agora, mas de repente, daqui até o final da live eu consigo lembrar. Aquele som que ele tirava é o som que eu procurei imitar no meu saxofone, no meu sax tenor. E, assim, hoje eu me vejo tocando com aquele som. Logicamente que é o meu som do meu instrumento, sou eu que estou tocando. Mas a comparação que eu mesmo fiz comigo foi com relação àquele saxofone, Justo Amaro, lembrei, Justo Amaro. Ele é, acho que até mexicano, esse saxofonista. E para mim era um modelo que eu deveria perseguir. E de uma certa forma eu alcancei esse modelo. Só que trazendo para o meu lado, trazendo para o meu objetivo. Né? Isso estou falando do saxofone. E dos outros instrumentos que eu tenho alguns modelos musicais, né, que a gente precisa tentar desenvolver. Né? Porque a gente, quando está aprendendo, não é a gente que tem que ser o parâmetro. O parâmetro é alguém que já chegou lá. Né? Se você não... Alguém que já está naquele objetivo que você gostaria, é aquele ponto. Né? Às vezes, por exemplo, no caso do saxofone, é uma boquilha que você precisa comprar e melhorar o seu som, é um tipo de palheta, às vezes o seu saxofone, né? Se bem que o saxofone, você pode ter um Selmer, você pode ter um Condor, né? Se ele estiver bem ajustado, você vai conseguir tocar muito bem e ter uma qualidade de som. Mas, basicamente, é isso. Não, muito boa a resposta.
Eu queria dar um abraço aqui para o nosso amigo, o mestre Caçulinha, que acabou de entrar aí. Seja muito bem-vindo, Caçulinha, à nossa live. Quero dizer, se quiser contribuir com alguma pergunta aí para nosso convidado, ao final, aí, aos 10 minutos finais, podem fazer a todos que estão presentes aí também, tá? E assim, só complementando aqui, para que o pessoal saiba a minha opinião também, né? O que você falou, respondeu sim, obrigado pela resposta, que é o seguinte, mesmo que eu perguntei as facilidades e dificuldades dos contextos distintos, né? E já falando e afirmando por conta e risco, que os contextos iniciais, normalmente, a gente vê assim, a gente que é do nicho musical, musicista de alguma medida, tá? A gente vê que o que eu havia perguntado literalmente, assim, que obviamente eles têm mais dificuldade e talvez por isso eles, pode ser que tenham mais dificuldade em permanecer. Mas você falou muito bem, e aproveitando sua resposta, que é justamente essa conexão que a gente procura ter de conectar a música às pessoas, de alguma forma, é exatamente o que elas procuram e o que elas conseguem manter essa conexão de si com a música. Então, em alguma medida, o caminho é esse que é dado, como você falou, né, no início, a gente pega um parâmetro, a gente tem um som que a gente quer, se é instrumentista, se é um cantor, um som que a gente gostaria de alcançar, uma aprendizagem que seja de ler, escrever, partitura, né, música, arranjo e tal, seja qual for a habilidade musical, e a gente marca essa como objetivo, vai traçando e até diríamos, quando a pessoa, complementando aqui o que você falou, que ficou para mim, que isso é para mim agora também, né, que eu busco essa compreensão, que às vezes eu ficava me questionando assim, poxa, o que eu posso melhorar? Muitas vezes assim, e claro que é importante o professor pensar nisso para melhorar sempre a sua didática, a sua pedagogia, para tentar compartilhar o conhecimento com os alunos, mas a questão é assim, que eu ouvi isso até de uma médica profissional de saúde, de neurociência, né? Neurologia, que eu procurando ela, assim, questões que ela pudesse me orientar, assim, no sentido de o que eu poderia melhorar a minha pedagogia, minha forma de atrair, para atrair criança, né? Quando era música para criança, ela falou, não se preocupe, porque essa coisa assim, como de projetos sociais que normalmente nós tratamos, nunca a gente vai, em canto nenhum na vida a gente vai conseguir agradar 100%, e em projeto é a mesma coisa, a gente não vai. Então, as pessoas, a gente fazendo o que a gente planejou, com objetivos bem definidos e estrutura e motivando as pessoas a estarem motivadas e conectadas a essas propostas, elas vão se conectar e vão responder o que elas entendem e vamos assim dizer, o que elas absorvem de melhor daquele contexto. Então, isso para mim foi uma lição. Sabe por quê? Porque eu ficava pensando assim, poxa, será que a minha didática é muito ruim? Porque as pessoas começam e logo a maioria vão desistindo e a maioria não consegue conectar, continuar a permanecer. E eu ficava preocupado, aí eu vi, não. E agora, de pouco tempo para cá, eu tenho estudado, tenho lido, tenho pensado, refletido sobre essas coisas todas, e com a sua resposta eu complemento a minha opinião sobre, que é o seguinte, as pessoas elas se saciam também, às vezes, daquele contexto e continuam suas vidas. Então, às vezes, vamos assim dizer, elas tentaram, não querendo ser o profissional da música, o instrumentista e tal, elas queriam experimentar, ver como é que era aquilo, aí viram, já tiveram suas respostas, e às vezes já estão satisfeitas. Então, é tipo isso, né? E aí, a partir daquelas respostas que elas obtiveram, elas já é outro nível para a vida delas, elas já têm tipo uma outra mentalidade, já podem ter outra mentalidade. Então é isso. Eu não sei, eu estou sem relógio aqui, você pode dizer a hora, porque normalmente o Instagram dá 1 hora, por favor, só para a gente dimensionar aqui. 16h38. 38. Então nós temos ainda minimamente aí uns 20 a 25 minutos. Então é o seguinte, eu tenho, lembrando aqui, só para o pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, depois faça ao final, coloque aí. Eu acho que ainda não tem nenhuma, né? Eu tenho uma outra colocação aqui que vou deixar você bem à vontade, porque é ruim também, ao final, a gente deixar muita coisa e, ao final, ser interrompido pela plataforma, né, pelo tempo, sem ter finalizado. Então, é melhor a gente, se for o caso, terminar antes, fechar com todas as perguntas respondidas, né, que fica mais coerente. Perfeito. E é o seguinte, como você mais acredita que através da música as pessoas podem ser beneficiadas? Então, assim,
As perguntas é mais ou menos as mesmas, mas elas têm uma razão de serem assim, né? Então, assim, sejam quais forem os contextos, agora pensando para profissional ou para leigos, não assim dizer, mas de uma forma geral, eu até reitero dizendo que, de uma forma mais genérica, é mais para leigo, né? Porque, assim, quando a coisa vai mais para o lado profissional, elas ficam mais complexas, ficam mais, né, em um nível mais, não só de habilidades, mas de percepção e tal. Então, assim, coisas que. Então, assim, no nível mais geral, né, como nós falamos, né? Como você acredita, assim, que a música pode beneficiar melhor as pessoas, assim, né? Pode ficar à vontade. A música, ela, eu coloco que o maior benefício que ela dá é na parte social, né? É a interação. Por isso que eu gosto de trabalhar com grupos, né? Porque a interação musical que a gente consegue com esse grupo, com essas circunstâncias, ela, de uma certa forma, faz com que a pessoa, como ser humano, ela consiga crescer em alguma coisa. Estou falando agora extra musical, né? Porque, sim, tem a parte musical e tem a parte que é do indivíduo, é do crescimento do indivíduo, né? A gente coloca aqui uma música, eu vou falar agora de um exemplo da música coral, que é uma música que uma voz tecnicamente não deve se sobrepor à outra, né? Obviamente tem a melodia, o baixo, tem as vozes intermediárias que são importantíssimas ser ouvidas e que estejam ali presentes, mas em momento algum elas podem se tornar uma mais importante do que a outra, a não ser que aquela voz seja uma voz solista, seja uma voz que precisa ter um destaque, sim, porque o discurso musical ele é importante. Mas os benefícios da música, além de... É uma coisa muito subjetiva, né? Muito de cada um. Mas se a gente colocar só pelo prazer de ouvir música, da pessoa que não se interessa em aprender a música, mas a música ela é um nicho comercial, independente da pessoa ser musicista ou não, né? Tem gente que passa 24 horas ouvindo música, o estilo de música que mais lhe agrada, porque gosta de dançar, porque gosta do som, porque a música traz paz, porque a música tem N benefícios que eles têm uma particularidade de cada pessoa, né? Cada pessoa consegue enxergar, consegue compreender a música à sua maneira, né? A sua maneira. E eu observo dentro da minha própria família que tem gente que não quer aprender música, mas ouve ali e dança, e aquilo ali faz com que ela crie passos. Então, assim, eu até tem um artigo que eu li há muito tempo atrás que fala que toda música deve dançar, né? Independente de que tipo de música, né? Às vezes Tem uma pergunta aí a do dança, Júlio. beleza. Às vezes a dança, ela não quer dizer que vai movimentar todo o corpo, mas você consegue movimentar a sua alma através daquela música, né? Então, assim, é uma pergunta que talvez eu devesse ter tido, se eu tivesse observado ela com mais detalhe, uma preparação melhor para trazer mais informações. Porque o que eu estou falando aqui é bem supérfluo, sem supérfluo. Mas existem várias músicas, vários contextos, né? Um livro do Davi Juncker mesmo fala que a música deve ser apreendida, né? As pessoas devem saber sobre Beethoven, assim como sabem sobre Einstein, né? Porque, além de tudo, a música é uma cultura, né? A gente precisa saber como é que funciona. Se a gente sabe quem inventou o telefone, quem inventou o avião, a gente precisa também conhecer as origens, né, da parte musical.
E é uma pena que o ensino musical tenha deixado muito isso em defasagem, né? Mas seria importante, e é importante, que as crianças, que os estudantes conhecessem sobre os compositores. Aliás, a gente fala que não, mas o próprio pai, ele não provoca muito essa questão de você entender ou escutar, mas ele te pergunta sobre isso, sobre a parte musical, né, sobre a história. Então, as pessoas deveriam, como vou finalizar essa parte, deveriam aprender sobre música, assim como se aprende a respeito de outras disciplinas. Principalmente pela formação cultural que a música pode desenvolver em cada pessoa como indivíduo. É uma pena, né? Muito bela a sua resposta. Eu tenho acompanhado muitos pesquisadores que falam sobre isso aí e a gente tem que concordar, né? Então é verdade isso aí. É uma pena nosso sistema de ensino não o Roberto permitir. Cardoso ele colocou uma observação aí, ó, que a música é fundamental no desenvolvimento do indivíduo como um todo, né? Basicamente foi isso que esse foi um resumo muito bom, obrigado aí pela contribuição, do que eu vinha falando, né? Exatamente. É o que a maioria que a gente vê, os pesquisadores falam isso há anos, né, atrás, já vem falando, e a gente vem tentando. Muitas pessoas, né, as autoridades falam que estão discutindo sobre isso aí, mas o que a gente vê é que pode ser que esteja sendo discutidas, mas ainda está. Nós, como sociedade, carecemos de muita atenção, né, nessa atenção musical para a educação, né, de um povo, de uma nação. Então, na verdade, é isso. E aí, agora, vou fazer a pergunta do Jane aqui. Como você faz com um aluno que não consegue aprender com você, né? Muda para adaptar o jeito dele? Acho que é isso a pergunta dele, né? Então, assim... Essa pergunta é legal porque, assim, cada pessoa ela tem a sua subjetividade. Isso é um fato. E realmente, às vezes, a linguagem que você usa, ela não está atingindo aquele aluno, né? E sim, você, na verdade, você precisa entender como é que é aquele aluno para que você também possa mudar. Porque não adianta nada você mudar, mas se você não entender como é que é o aluno, né, você não vai conseguir atingir aquele objetivo. Eu falo da seguinte forma, na música a gente tem o maior professor do músico é o próprio ouvido dele, né? Mas assim, às vezes o ouvido do aluno não tá pronto para ser esse professor, então ele precisa de alguém para orientá-lo, para que ele possa desenvolver melhor. E quando eu falo a respeito disso, tem aluno que tem mais facilidade, aliás, tem aluno que não consegue se desprender da partitura, né? Não consegue ali tirar o olho da partitura, às vezes não consegue nem decorar uma música. Já tem outros que conseguem aprender, ouvir uma música, aquilo ali já bateu, ele consegue desenvolver no instrumento. Então, assim, a gente tem que observar qual é a melhor habilidade que esse aluno tem, né? Se, por exemplo, se ele é um aluno que tem mais um ouvido desenvolvido, ou sim, mais a questão da leitura, de uma certa forma você precisa fazer com que ele junte essas duas habilidades, né? Então, que vai depender muito da subjetividade, né, de cada aluno, tem que saber, tem que conhecer, né? É importante conhecer o aluno para que você possa mudar o seu método de trabalho para que ele possa conseguir desenvolver, né? Porque realmente existe uma forma tradicional de se ensinar música que a maioria das pessoas conseguem aprender, mas tem gente que daquela forma não vai aprender, então você tem que descobrir o que é que vai ajudar. Às vezes, numa aula em conjunto, é mais complicado você fazer essa descoberta, né? Mas se é uma aula individual, né, às vezes uma própria conversa, né, o aluno o professor fazer perguntas ao aluno, ele começa a desenvolver uma metodologia que possa atender aquele aluno, né?
Essa é a minha resposta aí pro Jânio. Obrigado pela resposta. Eu só queria fazer um parênteses aqui para um comentário, uma experiência que eu tive, assim, enquanto era músico da banda. E eu, antes de entrar na polícia, antes de ir para a banda, eu estudava música já, né? Embora pouco tempo antes eu tinha entrado na escola de música e havia começado a estudar música tecnicamente, né? Mas já gostava de música desde criança. E aí, o que acontece? Mas não tive contextos educacionais, como muitas pessoas também não tiveram, né, em suas educações do ensino da primeira etapa do fundamental, né, que normalmente, por exemplo, naquela LDB de 71, da polivalência, que era permitido. Então, assim, eu sou dessa época aqui, por exemplo, dessa 71, na LDB de 71, eu sou de 72, então eu estava ali na minha educação infantil. Então, alguns contemporâneos meus, pessoas, meu cunhado, por exemplo, ele falaram, isso eu narro um pouco até na minha dissertação de mestrado, né, que essa angústia que eu vivi, da minha experiência, que é o seguinte, como eu fui inserido no mundo musical tardiamente. Isso, infelizmente, foi a minha história. Então, isso fez com que eu tivesse muita ansiedade, muito sede de pote, mas depois, isso foi bom, não foi ruim, foi bom, fui no meu tempo, na minha história. Porém, eu cresci, assim, tanto é que nós fizemos concurso, aquela coisa toda e tal. Eu só não fiz a graduação na época porque não passei, na época, na prova de conhecimentos, né? Eu era daquela música, só estudava música, então não estudava outras coisas. Mas só para resumir aqui, o que acontece? Aí, brincadeiras de música, no mundo musical ali da banda, um colega nosso nos falou assim, que eu estava numa fase muito boa estudando, né? E aí, tipo assim, que era um ensaio de uma música e tal, e eu fiquei estudando porque eu tinha passado vexame no ensaio anterior, por não ter dado conta de tocar devidamente, né, aquela escrita e tal, e aí eu estudei e tal, aí só que, aí no dia seguinte, o maestro reuniu lá e não passou aquela música, e passou vários dias sem passar aquela música, aí eu comentando com o colega, poxa, só que eu estudei e não passou e tal, aí ele falou, não, mas é assim, cara, é assim mesmo, assim, se a gente for estudar só o que for passar, a gente pode ser que a gente não cresça, né? Porque, tipo assim, a gente vai estudar só o que o professor vai perguntar, né? Então, assim, na verdade, esse é o segredo. Então, o que acontece? A gente tem que desapegar um pouco desse lado emotivo, emocional, de querer, vamos dizer assim, se apresentar ou mostrar, dar a cara a tapa, né? Assim, eu estou falando de música aqui, mas serve para o lado humano, assim, para a gente quebrar, botar a cara a tapa mesmo, para tirar as máscaras, né? Para a gente, tipo assim, não aparecer como a gente está aparecendo aqui na live, só com ensaiadinho. Não, a gente tem que dar a cara a tapa aqui para improvisar mesmo. Se enrolar não tem problema não, ninguém sabe tudo, nós também não sabemos. Então, nesse sentido, né? Então, serviu para eu quebrar essa crença limitante que eu tinha, assim, que eu ficava sem querer me expor, sem ter estudado. E aí aconteceu isso, ele brincou, e essa brincadeira me fez refletir. Por quê? Falo isso até porque, talvez, assim, de alguma medida, entre várias coisas que eu vivi, talvez influenciou-me a ir para o lado da educação musical, que muitos músicos da performance, né, da área da performance, às vezes até faz uma brincadeira, uma crítica, falando assim que nós nos escondemos, assim, muitos músicos da educação musical se escondem atrás da dita educação para não querer estudar, preguiça, aquele negócio. Pode ser que sim, assim, mas na verdade tem muita coisa para estudar, né? Tem muita coisa. De alguma forma você tem que estudar. Você pode não estudar o instrumento, mas você tem que estudar outras coisas. Então não pode estar mentindo para si mesmo, assim dizer, tem muita coisa, né? E temos que dar a cara a tapa, né? Claro, para tocar tem que estudar o instrumento. Agora, para outras coisas, também precisa estudar outras coisas, não é só o instrumento. Mas, assim, eu contei essa história, essa brincadeira aqui, para descontrair um pouco, e também dizer que, justamente, essa coisa de cada aluno, a gente precisa se conectar, né? Porque, muitas vezes, por exemplo, às vezes a pessoa pode ter um problema, tipo uma amusia, um problema que ela mesmo, ao menos, sabe que tenha, né? Por exemplo, como você falou no início, às vezes o ouvido não está pronto. E, às vezes, a pessoa vive em contextos já há muito tempo, contextos musicais, e eu pude verificar isso em alguns contextos que eu passei, pessoas que cantavam em banda, assim, muito tempo, banda de igreja, né, banda madura, mas assim, estava ali em coral e tal, e coisa, mas parece que o ouvido, a pessoa não ouvia direito, então assim, e aí com o tempo eu lendo a área de neurociência, conteúdos neurocientíficos, musicais, né, aí tem vários problemas que às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Então, assim, a gente precisa, como educador, por exemplo, entender essas coisas, né? Assim, pelo menos. O Roberto Cardoso, ele falou.
O Roberto Cardoso ele deu um ponto muito importante aí, que o professor é um intermediário, né? Um facilitador entre o conhecimento e o aluno. Então, assim, eu acho que resume bem o que a gente está comentando aqui, porque o professor ele tem aquele domínio, de certa forma, do conteúdo, né? E o aluno que se interessa, né, ele precisa aprender e precisa desenvolver. Mas como a própria a frase fala, né, que é um facilitador, quem aprende mesmo é o aluno, é ele que vai desenvolver, né? É ele que o interesse dele, né, de estudar, de querer desenvolver, porque não tem mágica, não existe mágica. Para tocar um instrumento você precisa praticar. Para dar aula você precisa estudar a metodologia para fazer isso acontecer. E o desenvolvimento vai vir com a cadeira, com a bunda na cadeira, estudando o instrumento, estudando o que se propôs a estudar, né? A crescer. É nesse sentido. É verdade. Então, eu acredito que deve estar chegando no final, não sei a hora, mas assim, então quero agradecer a presença de todos, a participação de todos. Vou olhar aqui se, não sei se você vê alguma pergunta. Eu não ouvi aqui passando nenhuma outra pergunta, acho que não tem. Se alguém tiver feito e eu quiser repetir aí, pode repetir, por favor, que eu estou olhando aqui, não estou alcançando nenhuma pergunta a mais, né? Então, nesse momento, se ninguém tiver nada mais para perguntar, eu estou aqui agradecendo a participação de todos, né? Assim, o Caçulinha, o Roberto Cardoso tinha perguntado aqui, você já comentou, né? Que o o facilitador, isso, exatamente. Então, agradeço a participação de todos, né? Especialmente aí do maestro Rômulo, e espero que a gente possa dar continuidades em outros momentos, conteúdos que nós que estamos nessa, assim, vamos dizer assim, nos vendo de vez em quando, nos contextos aí, seja na igreja, seja na banda da polícia, ou em outros contextos musicais aqui de Brasília, ou outros locais, universidade e tal, que a gente possa criar conteúdos interessantes, relevantes para o nicho musical, que a gente possa não só aprender um pouco mais, mas, sobretudo, levar o diálogo das pessoas, né? Então, agradeço a participação. Se o maestro quiser findar as palavras aí, dizendo algumas palavras, se despedindo, fica à vontade. Na verdade, eu agradeço aí pelo convite, né? Esse momento que a gente pôde trocar alguma informação a respeito de um conteúdo tão relevante que é o fazer musical, né? Eu coloco dessa forma. Existem ainda vários projetos que eu acredito que eu vou colocar para frente nessa área musical e a gente vai divulgando, né? Como o Instagram, Facebook, são ferramentas excelentes para você divulgar trabalhos nesse sentido. Então, e parabéns aí pela iniciativa e vamos em frente. Produção de qualidade. Beleza, pessoal. Então, eu agradeço a todos aí, um beijo no coração, forte abraço a todos e até a próxima live, tá bom? A gente vai divulgando aí, vamos construindo mais narrativas musicais. Forte abraço a todos. Abraço, pessoal. Até mais.